Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Bom dia! Hoje são 10 de agosto de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Esse, o 25º vídeo, 25 vídeos até agora. Antes, mais um lembrete. Em todo o Brasil, em cartaz, nos cinemas, o filme Elvis, um pouco da vida de Elvis. Assista a esse filme. Vá ao cinema. Não fique aí guardando dinheiro na poupança, isso é bobagem. Vá ao cinema, assista ao filme Elvis. E por falar em Elvis, vamos aqui. Maybe I don't treat you, get your school and over. Maybe I didn't love you, get your surfing and over. Really changed, I silly suit and all. I just never sang and try. It was on my mind. It was on my mind. Maybe I don't treat you. Get your school and over. Vamos ao vídeo. Amigo leitor, eis o 25º vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Ao longo da série, estou mostrando que nenhum cristão pode criticar os modelos de família que aparecem nas mais variadas novelas. Por que não podem criticar? Ora, não podem criticar porque os modelos de família na Bíblia eram piores. Ouça, leitor, mais uma vez, o que diz Ateneia Araújo, que foi uma cristã evangélica fervorosa, porém hoje é uma ateia de primeira qualidade. Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Até agora, tenho apresentado 11 famílias bíblicas. Veja as famílias aí, 11. Abaixo, 4 tópicos também já vistos. E abaixo aí, à direita, o último tópico que estamos analisando agora é Jesus e a harmonia familiar. Esse tópico, Jesus e a harmonia familiar, está dividido até agora assim. No 23º vídeo, em letra azul, uma afirmação de Jesus sobre a família. Já vimos isso aí. No 24º vídeo, outra afirmação de Jesus sobre a família. E agora no 25º vídeo, outra afirmação aí de Jesus. No 25º vídeo, vamos à afirmação aí atribuída a Jesus. Diz ele, em relação à família, ao casal, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos analisar essa afirmação aí de Jesus, a terceira afirmação de Jesus sobre a família. O Novo Testamento, gente, é texto exclusivamente cristão. No Novo Testamento não há histórias longas de famílias, não há. Como não há histórias de famílias, então vamos pegar as ideias de Jesus sobre a família, e é o que eu estou fazendo até agora. E aqui, 3 afirmações de Jesus sobre a família.
Veja, leitor amado, o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Num certo dia, os fariseus se encontraram com Jesus, passando a fazer-lhe questionamentos acerca do divórcio. Jesus diz a eles que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus continua dizendo no versículo 6: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem. Os cristãos que estão no Novo Testamento nada entendiam sobre o relacionamento conjugal. Eles, em sua profunda ignorância, pregavam casamento eterno, até que a morte viesse a separar os cônjuges. Ou seja, uma vez casados, casados para sempre. Um absurdo, pois. Ora, a união de um casal não é uma sentença matemática, com resultados já esperados. A convivência entre duas pessoas é que ditará as regras. Se a convivência se tornar insuportável, trazendo infelicidade para os cônjuges, então a única solução será o divórcio, a separação definitiva. Diante de uma união matrimonial infeliz, cada cônjuge tem direito à felicidade, razão pela qual buscará outra pessoa a fim de constituir nova família. Não é mesmo, leitor querido? O texto acima atribuído a Jesus é uma maluquice total. Veja-o, leitor, mais uma vez. Jesus diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O texto acima atribuído a Jesus é extremamente infantil. Jesus disse que, quando um homem se casa com uma mulher, os dois passam a ser apenas uma só carne, razão pela qual o casal não pode ser separado. Uma vez casados, casados para sempre, até que a morte os separe. Ora, quando um homem se casa com uma mulher, não existe essa unidade, nem no sentido real, nem no sentido figurado. Cada cônjuge mantém sua identidade própria, seu caráter, sua personalidade, seus gostos, etc. Assim, o esposo tem sua identidade, CPF, título de eleitor, passaporte, carteira de habilitação, etc. Da mesma forma, a esposa. Então, o esposo é uma pessoa, a esposa, pessoa diferente. Os dois não são mas dois. Leitor amado, quem prega casamento eterno até que a morte separe, não regula bem da cabeça. Nada sabe sobre relação matrimonial. Ora, quando duas pessoas resolvem se casar, desejam ardentemente que aquela união seja eterna, até que a morte venha a separar os dois. Ninguém se casa para se separar depois. Só que
Com a convivência no dia a dia, essa união pode se transformar num verdadeiro inferno para um ou para os dois cônjuges. Assim sendo, a única solução para sair desse estado infernal é a separação, o divórcio. Entendeu, leitor? Na novela Pantanal, da Rede Globo de televisão, Maria Bruaca, casada com Tenório, mãe de uma filha, se separou do marido. Por que ela deixou a família? Por duas razões. A primeira, por causa da traição conjugal, já que Tenório tem outra mulher com 3 filhos. E a segunda razão, porque o esposo a tratava muito mal, humilhando-a todos os dias. Hoje, Maria Bruaca, após deixar o esposo, é outra mulher, feliz e sempre cantando. E o esposo também se sente feliz por ter se livrado dela. Então, a separação do casal foi muito bom para ambos, porque a vida em comum havia se tornado insuportável. Entendeu, leitor? Porque ninguém deve ser contra o divórcio, a separação. Entendeu? Porque ninguém pode pregar casamento eterno. Eu, Eustáquio, conheço inúmeros casais separados e casais cristãos. Vou narrar aqui um caso ocorrido quando eu morava no Gama, uma cidade do Distrito Federal. Uma mulher casada morava perto de minha casa. O esposo era alcoólatra. Quando chegava do trabalho, dirigia-se direto para um barzinho, retornando à sua casa quase à meia-noite, completamente embriagado. Nos finais de semana, pior ainda, ele ficava no bar durante manhã, tarde e noite. Já a mulher, coitada, sozinha em casa, sem alguém para conversar. Mesmo sem a conhecer, eu passava pela calçada da residência dela e lhe dirigia um bom dia ou uma boa tarde. Num certo dia, eu a vi chorando, sentada numa cadeira, na calçada, sozinha. Perguntei-lhe se estava com algum problema, se precisava de alguma ajuda. E aí ela desabafou. Narrou para mim todo o sofrimento com o esposo. 5 anos nessa vida miserável, sem um esposo para dividir o tempo com ela. Sem constrangimento algum, ela me disse que, quando ele chegava à residência completamente bêbado, tinha o costume de cagar na cama do casal. Leitor querido, qual é a esposa que aguenta isso? Um esposo, além de alcoólatra, um autêntico cagão. Se ele cagasse no vaso sanitário, tudo bem, mas na cama? Na cama? Depois de ouvi-la, disse-lhe que ela não merecia passar por isso, que não havia nascido para ser infeliz. E fui seco com ela. Disse que ela deveria deixar aquele cachaceiro. 6 meses depois, mais ou menos, soube que ela havia ido embora. Uns 2 anos depois, encontrei-me com ela ao lado de outro homem no shopping Gama. Após as apresentações, ela disse a ele que eu havia sido a única pessoa a abrir a cabeça dela, no sentido de deixar o esposo alcoólatra e cagão. Revelou a mim que agora sim estava muito feliz com o segundo casamento, que havia encontrado realmente um homem que a amava.
Entendeu, leitor? Como ninguém pode afirmar que o casamento deve ser eterno, uma vez casados, sempre casados? Os próprios cristãos não estão nem aí para as palavras atribuídas a Jesus. Conheço mais cristãos, casais cristãos divorciados, que casais cristãos juntos. O prédio residencial em que moro, aqui em Brasília, está lotado de cristãos divorciados. Quando entro no elevador, deparo-me com mulheres e homens divorciados, todos cristãos, católicos e evangélicos. Eis a prova de que os cristãos não levam a sério a propaganda atribuída a Jesus. Segundo o ensinamento de Jesus, aquela mulher do Gama não deveria ter deixado o marido alcoólatra e cagão. Já que se casou com ele, então deveria ter ficado com ele até a morte. Entendeu o absurdo, leitor amado? E, para concluir esse vídeo, veja, leitor, duas afirmações atribuídas a Jesus. Temos aí duas afirmações de Jesus. À esquerda, em cor azul, essa afirmação de Jesus já analisamos em outro vídeo. E agora, à direita aí, em letra vermelha, outra afirmação de Jesus. Agora eu quero fazer um teste com você, amigo leitor. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei disso. Eu sei, então vamos aqui a um teste. Veja a primeira afirmação de Jesus aí, à esquerda, em azul. Ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja agora a outra afirmação atribuída a Jesus, à direita aí em letra vermelha. Diz Jesus: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem. Duas afirmações atribuídas a Jesus relativas à família. Aí eu pergunto a você, leitor querido, leitor amado, leitor inteligente. Essas duas afirmações de Jesus, elas se unem, elas formam um conjunto, elas se unem, ou elas são contraditórias? Uma anula a outra. O que você acha, leitor? Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Estou lhe fazendo uma pergunta. Duas afirmações de Jesus aí. As duas se unem, estão de acordo uma com a outra, ou as duas estão em contradição? Uma anula a outra. O que você acha? Bom, você já descobriu, não é? As duas são contraditórias. Uma anula a outra. Entendeu, leitor? Veja a primeira afirmação atribuída a Jesus. À direita, à esquerda aí, em azul. Ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa afirmação de Jesus é a favor do casamento eterno ou é contra o casamento eterno? É contra o casamento eterno, porque Jesus diz, veja aí, e todo aquele, ou seja, todo homem que deixar a mulher, deixar os filhos, por causa do nome de Jesus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Entendeu? Então essa afirmação em cor azul aí, atribuída a Jesus, é contra o casamento eterno. Jesus aí diz que o homem que se separar da mulher, que tiver deixado a mulher, por causa do nome dele, herdará a vida eterna. Então Jesus aí, na letra azul, está dizendo que o homem pode se separar da mulher, dos filhos, que a mulher pode se separar do homem,
do marido, dos filhos, entendeu? Então essa afirmação de Jesus é contra o casamento eterno. O casamento pode ser desfeito. Nessa afirmação aí de Jesus na cor azul. Já a afirmação de Jesus aí na cor vermelha é o contrário. Ele diz que em hipótese alguma o casamento pode ser desfeito. Veja aí. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Entendeu, leitor? Essas palavras aí atribuídas a Jesus, à direita, em cor vermelha, essas palavras são a favor do casamento eterno. Uma vez casados, sempre casados. Entendeu? Já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, aí, nessa expressão, à direita em vermelho, Jesus prega o casamento eterno. Uma vez casado, sempre casado. Já à esquerda aí, a mesma atribuição, a mesma frase atribuída a Jesus, já diz o contrário, que o homem ou a mulher podem se afastar do cônjuge, deixando o marido, deixando a esposa, deixando os filhos, porque o casamento aí não é eterno. E o homem que abandonar a esposa aí, receberá a vida eterna. Entendeu? Então são duas afirmações atribuídas a Jesus que estão em contradição. Uma é contra o casamento eterno, a favor da separação, do divórcio, uma. E a outra é a favor do casamento eterno, entendeu? Contra o divórcio. Então, uma aí, a afirmação de Jesus, pregando a separação familiar. A outra, a afirmação de Jesus, em contradição, pregando o casamento eterno. Então, fica assim. Sim, o casamento pode ser desfeito. Não, o casamento não pode ser desfeito. À esquerda, o casamento pode ser desfeito. À direita, o casamento não pode ser desfeito. À esquerda, o casamento pode ser desfeito. À direita, o casamento não pode ser desfeito. Entendeu, caro internauta? Entendeu a contradição? Mais uma vez, muito obrigado.